gravação começará em breve. Pronto. Então é isso. Vamos lá voltar falando de recorrência. Então, voltando para a gravação, o que é formalmente uma função recorrente? Né? Uma definição onde eu tenho uma definição onde o item sendo definido aparece como parte da definição é chamado de definição recorrente. Vamos entender melhor isso aqui no slide. Tá? Então aqui eu tenho uma função, como vocês estão acostumados. Aqui a função S, vou pegar essa primeira aqui, S de N. S de N. Vocês estão acostumados com funções do tipo seguinte. Uma função explícita seria uma coisa mais ou menos assim, que vocês estão acostumados. F de x seria 2 vezes x. Então eu pego o cara que está aqui dentro e substituo e tenho a minha função explícita, certo? Então isso seria uma função explícita. No nosso caso, que a função é recorrente, eu chamo a própria função, em geral, um passo atrás, tá? Um passo atrás, para poder definir a função. E aí, como eu estou andando sempre para trás, um passo, eu preciso de um critério de parada, um caso base. Nesse caso aqui, o nosso caso base vai ser o 1, certo? Então, se eu for pensar aqui no seguinte, vamos supor essa sequência 2, essa sequência S aqui. Quem vai ser a sequência S? O primeiro elemento é o 1, que está definido... Desculpa. O primeiro elemento é o 2. Né? O primeiro elemento é o 2. Quem é o segundo elemento? O segundo elemento é o anterior, ou seja, o primeiro vezes 2. Então, o próximo aqui é 4. Quem é o próximo elemento? O terceiro elemento é o anterior vezes 2. Então, 8. O próximo, o anterior vezes 2. 16. E assim sucessivamente, tá? A gente vai construindo a função S recorrente. Então, o que fica da definição aqui? Fica... Espera aí que chamaram aqui de novo para entrar. Já entrou, pelo jeito. Aparece para vocês... Aí, apareceu aqui. Aparece para vocês isso aqui? Não aparece não, para mim não. Tá. Se eu acho que eu vou colocar vocês como editor da reunião, que de repente aparece para vocês e vocês conseguem fazer essas permissões para mim. Aí facilita. Na próxima aula a gente testa isso. Então vamos lá, continuando aqui. Então, o que fica aqui da ideia? O item, a função que eu estou definindo, que eu estou chamando de função recorrente, eu dependo dela mesma, geralmente um passo atrás, para poder definir quem é o elemento. Então, isso aqui vai definir uma sequência. Essa sequência T aqui vai ser quem? 1, que é o primeiro elemento, que é o meu caso base, é o meu critério de parada. O próximo elemento é o anterior mais 3. O anterior mais 3. Então, eu vou ter 1 mais 3, 4. O próximo elemento, o anterior mais 3, 7. Mais 3, 10. Eita, falei 10. Parte da dislexia. 13. E assim sucessivamente. Tudo bem até aqui? Vamos para uma sequência famosa aí, sequência de Fibonacci. Alguém nunca ouviu falar em Fibonacci nessa sequência? Essa sequência ela é interessante que ela depende dos dois passos para trás. Então, o S de N depende do S de N menos 2 mais o S de N menos 1. Então, repara, o S de N depende dos dois anteriores. Se eu dependo dos dois anteriores, o meu caso base, meu critério de parada, eu preciso de dois elementos iniciais. Então, a sequência de Fibonacci, eu vou ter primeiro elemento 1 como definido, 1 como definido. O próximo é a soma dos dois anteriores, né? A soma do penúltimo e o antepenúltimo. Então, aqui eu vou ter 2, depois 3, depois 5, 8, e assim sucessivamente.
somos 2 anteriores, e aí eu tenho o próximo. Tudo bem até aqui? Dúvidas até aqui? Não. Tranquilo. Beleza, então segue aí. Tá? A sequência de Fibonacci ela é muito famosa porque ela descreve uma taxa de crescimento que aparece demais na natureza. Tá? Então aqui tem alguns... Daria para eu ficar horas falando da sequência de Fibonacci aqui, e isso aparece em várias situações. Se eu pegar a sequência de Fibonacci, por exemplo, não sei se dá para ver aqui, eu desenhei, aqui tem o número dos quadrados, o comprimento. Então aqui tem um quadrado de comprimento 1, seria o primeiro. O quadrado de lado 1 são os 2 primeiros. Colado nesse aqui, eu vou juntar 1 mais 1, 2, então eu faço um quadrado de lado 2. O 2 colado no 1 faz um quadrado de lado 3. O 2 colado no 3 faz um quadrado de lado 5. O 3 colado no 5 faz quadrado de lado 8. Né? 8 com 5, 13. 13 com 8, 21. Essa taxa de crescimento ela aparece muito na natureza. Um exemplo disso é essa concha que está aqui desenhada, é o Nautilus. Tá? É uma concha famosa aí que segue exatamente a proporção de Fibonacci. Outra coisa interessante que é o seguinte, se a gente pegar o lado do quadrado, se você pegar o lado maior e dividir pelo lado menor desse quadrado, dá um número chamado número áureo, ou proporção áurea, tá? Que essa taxa de crescimento desses quadrados, como aparece muito na natureza, é muito normal de encontrar na arte. Né? Os gregos usavam a proporção áurea para construir as coisas, estátuas, arquitetura, é assim. Os ossos da sua mão seguem a proporção áurea, né? A formação de um tornado, aqui tem um exemplo de arte, um quadro onde se encaixa essa sequência, né, de Fibonacci, ou o espiral de Fibonacci, ou a proporção áurea, se preferir. Quem lembra do ensino médio aí, triângulo de Pascal, segue a sequência de Fibonacci, e aí daria para... Como isso segue um conjunto de elementos, um conjunto de padrões da natureza, e o nosso corpo segue esse padrão, hoje em dia, ferramentas de estética usam essa proporção para poder desenhar. Eu vou ilustrar aqui, eu fiz uma apresentação num programa que tem no IFES, deixa eu... Chamado Mulheres na Ciência. Chegou gente aqui, peraí. No IF, como eu falei, teve uma... Aqui. Eu fiz uma apresentação, e aí onde eu falei sobre ciência em geral, tá? Na verdade era o programa Mulheres da Ciência, eu queria falar sobre ciência em geral. Né? E falei de algumas coisas matemáticas ali de ciência em geral, e aí eu falei da sequência de Fibonacci, né? Só vou apresentar uma coisinha para você, continuando aqui da sequência de Fibonacci, que eu lembrei agora. Aí construí a proporção áurea, o mesmo slide que vocês têm ali, e outros exemplos que eu tinha mencionado, na arquitetura, por exemplo, né? Aqui tem o Eiffel, o Parthenon, né? A Mona Lisa, a sequência de Fibonacci, o espiral de Fibonacci aparece em várias partes dela, né? A própria construção de design hoje em dia usa, né? Que tem o símbolo da Apple, o Sony. Então, esses elementos seguem a sequência de Fibonacci porque ela é agradável aos olhos humanos. Por conta disso, você tem padrões estéticos, né? Essa ferramenta, esse compasso que está sendo usado aqui, antigamente era usado, hoje em dia tem ferramentas melhores, mas antigamente era usado, por exemplo, para poder medir o tamanho da raiz do dente. Então, os dentes seguem aproximadamente uma sequência de Fibonacci aqui, né, as larguras, e o tamanho da raiz do dente também segue uma proporção de Fibonacci. Aí tem um negócio novo, esqueci o nome, não sei o que lá, facial, harmonização facial, que o pessoal usa muito isso. Aqui tem um vídeo que eu postei, que não vem o caso, né,
que é o processo de harmonização facial que o pessoal usa em Photoshop aí para poder editar foto, tá? Tem um vídeo mostrando como é que faz, não vem um caso. E aqui uma ferramenta que eu achei vendendo nesses sites chineses, que é um compasso, basicamente, para usar a proporção áurea, que é onde tem a sequência de Fibonacci, tá? Para contorno de sobrancelha, certo? Então segue aí padrões estéticos aí. Só para ilustrar aí ferramentas das que usam a sequência de Fibonacci, né? Então a gente acha que essas coisas às vezes é coisa de ficção, mas não é não. Isso vende no site chinês. Voltando aqui no nossa situação, e aí um exercício seria provar algumas coisas. Óbvio que o nosso curso é um curso de demonstração. Aqui eu quero, usando essa sequência de Fibonacci, provar que essa propriedade aqui vale dentro dessa sequência de Fibonacci. Tá ok? Então eu quero provar essa propriedade, certo? Usando a sequência de Fibonacci. Eu vou fazer a prova direta, vou iniciar a prova por indução e vou deixar vocês fazerem aí como atividade a prova por indução, certo? Vamos lá, então, eu vou fazer isso aqui, então. Pessoal, a qualquer momento, se vocês quiserem, vocês podem abrir o microfone para falar. Dá para enxergar aí? Dá sim. Mas, professor, eu gostaria que assim que fosse possível, o senhor pudesse resolver a atividade avaliativa 2 para a gente. Olha, eu posso dar dica, mas como eu vou abrir para entregar, se eu resolver ficar estranho. Sim, né? Beleza? Se você tiver dúvida qual exercício, a gente pode falar dela, tá? Uhum. Então, primeiro eu vou fazer a prova direta, tá? Como é que vai ser a prova direta? Eu tenho a sequência de Fibonacci. Quem é a sequência de Fibonacci? 1, 2, 3, 5, 8 e assim sucessivamente, certo? Só para lembrar, a regra é f de n é igual a f de n menos 2 menos f de n menos 1. Certo? Essa aqui é a regra. Então, eu quero provar que f de n mais 4 é igual a 3f de n mais 2 menos f de n. Ok? Vamos lá, então. O que eu vou fazer? Eu vou partir do f de n mais 4 e vou chegar aqui, usando, nesse caso, só a definição, certo? Só vou usar a definição. Então, f de n mais 4. O que é, usando a definição, o f de n mais 4? O f de n mais 4 é a soma dos dois anteriores. Então, isso aqui é o f. Os anteriores são f de n mais 3 mais f de n mais 2. Ok ou não? Então, primeira coisa, a gente tem que ter sempre, como eu já disse, tem que ter sempre em mente onde é que a gente quer chegar. Eu quero chegar aqui, né? 3f de n mais 2 menos f de n. Eu já tenho um f de n mais 2, então vou separar e vou deixar esse cara separado. Vou desenvolver, então, só o f de n mais 3. Só o f de n mais 3. Então, o que é o f de n mais 3? O f de n mais 3 é a soma dos dois anteriores. F de n mais 2 mais f de n mais 1
mais f de n mais 2. Fazendo uma soma simples aqui, f de... Espera aí. Isso aqui é 2 vezes f de n mais 2 mais f de n mais 1. Tudo bem até aqui ou não? Certo. Tem um... tá, menos f de n. Vamos para o meu rascunho aqui. Rascunho. O que é f de n? Espera aí. F de n mais 2. O f de n mais 2 é o f de n mais 1 mais f de n. F de n mais 2 é a soma dos dois anteriores. Nossa, ficou pior ainda a letra. Aqui no cantinho aqui ficou ruim. Enfim, acho que dá para entender aí. Não, acho que não dá não, professor. Dá não aqui? Deixa eu apagar e escrever de novo, então. Vamos lá. Professor, desculpa, tinha ido no banheiro. De onde surgiu esse f de n mais 3? Espera aí, vou só terminar de escrever aqui f de n. Pronto. Você está falando aqui, né? Que está marcado de vermelho. Isso. Isso? Uhum. Então, voltando aqui, o que eu quero fazer? Eu vou provar esta propriedade usando demonstração direta. O que é demonstração direta? Eu não vou usar indução. Eu vou usar só a propriedade de Fibonacci, a regra de definição de Fibonacci, certo? Para do f de n mais 4 poder chegar nisso aqui. Eu quero chegar aqui, para mostrar que essa propriedade é válida. O que é o f de n mais 4, pela definição de Fibonacci? O f de n mais 4, já que é Fibonacci, isso é a soma dos dois anteriores. Então, f de n mais 4 é a soma do f de n mais 3 mais f de n mais 2. Tudo bem? Sim. Certo? Aonde eu quero chegar? Onde eu quero chegar, eu tenho f de 3 vezes f de n mais 2. Então, vou separar esse cara aqui. Vocês estão vendo meu mouse? Não. Não vê a setinha do mouse, não? Não. Eu achei que estivesse vendo. Não. Eita, peraí. Agora sim. Aqui você não está vendo, não? Perto do f de n mais 2? Agora sim. Agora sim. Então tá bom. O f de n... Peraí que... f de n mais 2 está aqui, né? Eu vou usar 3 parcelas do f de n mais 2. Então, vou separar ele aqui e vou desenvolver o f de n mais 3. O que é o f de n mais 3? É a soma dos dois anteriores, pela regra. Então, isso é f de n mais 2 mais f de n mais 1. Tudo bem? Sim. Oi? Cortou. Sim. Sim. Então, agora eu vou juntar f de n mais 2 com f de n mais 2. Então, eu tenho 2 vezes f de n mais 2. Certo? Mais o f de n mais 1. Agora, repara. F de n mais 2 é igual ao f de n mais 1 mais f de n, né? F de n mais 2 é a soma dos dois anteriores. Eu quero tirar esse cara aqui, que está me atrapalhando. Até aqui eu estou indo no caminho certo, esse cara está me atrapalhando. Então, vou só passar o f de n aqui para o outro lado. Está somando, passa para o lado da igualdade subtraindo. Eita, pai, errado aqui, peraí. F. Eita, aqui no cantinho é ruim a mesa. Pronto. Tá mais ou menos. Então, eu vou substituir 2 vezes
2 vezes f de n mais 2, mais, substituindo f de n mais 1, é o f de n mais 2, menos f de n. Então, isso aqui vai ser 3 vezes f de n mais 2, menos f de n, como queríamos demonstrar. Tudo bem ou não? Então, saí aqui do f de n mais 4 e cheguei aqui só fazendo transformações usando a definição da sequência de Fibonacci. Ok? A indução vou deixar para vocês fazerem, só que eu vou fazer o seguinte. A sequência de Fibonacci, eu preciso, o caso base dela, eu preciso de 2 elementos, do 1 e do 2. E eu preciso de dar 2 passos para trás. Então, se eu preciso de dar 2 passos para trás, a indução que eu vou usar aqui vai ser o segundo princípio. Por que o segundo princípio? Porque o primeiro princípio, ele só dá um passo para trás. E a definição de Fibonacci, eu preciso de dar 2 passos para trás. Então, eu sou obrigado a usar aqui o segundo princípio de indução. Certo? Então, o meu caso base aqui, como eu dou 2 passos para trás, o meu caso base são 2 elementos. Então, eu tenho caso base. N igual a 1. Para o N igual a 1, eu tenho f de 1 mais 4, 3f de 1 mais 2, menos f de 1. F de 1 mais 4 é 5, né? F de 5. Quem é a quinta posição da sequência de Fibonacci? 1, 2, 3, 4, 5. Coincidiu que a quinta posição é o elemento 5. 3 vezes. Terceira posição, 1, 2, 3. Então, aqui é 2. Menos primeiro elemento. Ok. N igual a 2. N igual a 2. Eu tenho f de 2 mais 4 igual a 3 f de 2 mais 2 menos f de 2. Parece 21. 2. O sexto elemento aqui da sequência de Fibonacci é o 8. Então, aqui eu tenho 8, 3 vezes 1, 2, 3, 4. O quarto elemento é 3. E o segundo elemento também é 1. Ok, também fiz o caso básico. Supor que, vou supor que a propriedade f de r mais 4 é igual a 3 f de r mais 2 menos f de r. É a propriedade que eu quero provar, agora eu vou colocar r, sendo que o r vai variar, r vai estar entre um valor k qualquer, certo? E 1. Mostrar que f de k mais 1 mais 4, né? K mais 1 é o passo de indução, porque aqui vai até o R vai até o K. K mais 1 mais 4 é igual a 3 vezes f de K mais 1 mais 2 menos f de K mais 1. É isso que eu quero mostrar. Então, você vai partir disso aqui, f de K mais 5,
vai desenvolver e vai ter que chegar nesse lado da igualdade aqui. Certo? Só que no meio desse desenvolvimento, você pode usar a definição de Fibonacci e deve usar a hipótese de indução. Porque se você não usar essa hipótese de indução aqui em momento nenhum, você não provou por Fibonacci. Tá ok? É isso. Né? É deixar vocês fazerem isso aí. Ô, professor? Oi. Eu não entendi de onde é que você tirou aquele 8 ali, ó. No n igual a 2. N igual a 2? Olha aqui, sequência de Fibonacci. F de 2 mais 3, 4. Então aqui eu tenho o F de 6, concorda? Não, pera, eu tô falando do indução ali. Ah, o indução, 8. Aqui embaixo? Não, N igual a... no caso base. Caso base. Então, indução aqui, né? Então eu tenho, olha aqui. Seu mouse tá travado para mim. Não é aqui? F. É isso. F de 2 mais 4. F de 2 mais 4 é o F de 6. Uhum. Ó, rascunho aqui. F de 2 mais 4 é igual o F de 6, certo? Certo. Eu quero o valor de Fibonacci do sexto elemento. Quem é a sequência de Fibonacci? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O valor aqui é 8. Isso aqui. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. F de 2, mesma coisa aqui, ó. Quarto elemento de Fibonacci é 3. 1, 2, 3, 4. O quarto elemento é o 3. Tudo bem ou não? Tudo bem, tudo bem. Beleza. Mais uma dúvida? Não, só isso. Beleza, então. Vamos voltar lá para a apresentação. Falamos de Fibonacci, né? Falei da sequência de Fibonacci, fiz essa... Opa, deixa eu voltar aqui. Apresentação, certo? Existem algumas linguagens, por exemplo, Lisp, Haskell, que a gente define as operações na linguagem usando recursividade. Por exemplo, o Lisp, a única forma de você fazer um laço, fazer loop, é usando recursividade. Não existe no Lisp o for, o while, não existe isso. A única maneira de você fazer um laço é usando recursividade. Certo? São linguagens funcionais. Tem muitas aplicações para elas, mas não vem ao caso nas aplicações nesse momento. Ou seja, eu posso definir as operações que eu conheço como recursiva. Por exemplo, essa operação aqui, A elevado a N, é operação de potência. Eu posso pensar a potência de que maneira? Eu posso pensar a potência de um número inteiro como sendo A, que é a base, vezes a potência do anterior. Né? Faz todo sentido. É só usar a propriedade de potência aqui e somar. Onde o critério de parada é quem? É o zero. A elevado a zero igual a 1. Certo? A mesma coisa eu posso fazer para produto. Certo? Então, o que pode ser o produto? A vezes M de Maria vezes N de navio, eu posso imaginar como sendo M mais M vezes N menos 1. Ok? E aí, se eu quiser definir uma função recursiva famosa, que é o fatorial, como é que ficaria a definição do fatorial? Como é que eu posso definir o fatorial? Me ajuda aí. Vai ser N vezes... N menos 1 fatorial. N menos 1 fatorial, certo? E o critério de parada? 1 fatorial igual a 1. Tudo bem ou não? Está definido aí. Aí eu te perdi nesse critério de parada aí. Como é que isso funciona? Eu não entendi muito bem, professor. Você pode explicar de novo? O que é o fatorial? Vamos lá, vamos para o rascunho. Rascunho. Fatorial de 4. O que é o fatorial de 4?
Claramente está errado. Fatorial de 4 vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? Quem é o fatorial de 1? Definição. 1. Tudo bem até aqui? Então, estou definindo o fatorial aqui usando recursividade. Um número fatorial vai ser esse número vezes o fatorial do anterior. Certo ou não? Então, certo. O fatorial de um número é um número vezes o fatorial do anterior. Então, eu posso, aqui no meu exemplo, seria o quê? Fatorial de 4 é igual a 4 vezes 3 fatorial. E isso vai até onde? Vai até parar. Onde para? No 1. Fatorial de 1 é 1. Tudo bem ou não? Agora melhorou? Eu vou admitir que cala consciente, hein? Se ninguém falar nada. Vamos lá, então. Pode continuar. Alguns exemplos de fatorial e iteração. Esses dois algoritmos fazem a mesma coisa, né? Os dois algoritmos calculam a potência de 2. Um iterativamente, usando uma iteração, no caso aqui um enquanto, certo? E um recursivamente, onde eu tenho uma chamada recursiva. O que seria iterativamente? O que o S de n faz? Se o n for 1, retorna 2. Se não, eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir 2 a uma variável, vou chamar o valor corrente de 2, enquanto i for menor ou igual que n, eu vou fazer o valor corrente igual 2 vezes ele mesmo e vou incrementar um elemento no i, certo? Então o i aqui vai começar do 2 e vai crescendo até chegar no n. O valor corrente, no caso, seria o quê? Seria um... É um valor que vai mudar. É um valor que vai mudar. É como se fosse um input, então. Isso. No caso. Não é input. O input é o n. O input é o n. O input é o n. Exercício para vocês. Eu vou dizer o que faz. Retorne valor corrente. Isso aqui vai retornar 2 elevado a n. Certo? Entendi. Uhum. Isso vai retornar 2 elevado a n. Tarefa para vocês é fazer a prova de correção desse algoritmo. Certo? Fazer o como é que é o nome? Teste de mesa. Isso aqui. Fazer o teste de mesa, certo? Com as variáveis valor corrente e i. Se você achar grande, se chama esse valor corrente aqui de j, tá? E aí fazer a relação entre essas variáveis e provar que ele retorna isso aqui. É um exercício, inclusive, do conteúdo da semana passada. Nesse caso, isso é a função iterativa. Na função recursiva, o que eu faço? Se o n for 1, retorno 2. Beleza, até aqui está igual. Se não, olha o que ele vai fazer. Retorne 2 vezes. Eu chamo a mesma função para um elemento a menos. Professor, pode isso? Pode. Para quem nunca viu, os compiladores, as linguagens, elas admitem esse tipo de coisa. Ele monta uma memória, uma pilha de execução no compilador. No computador. Vamos fazer um testezinho de mesa para 4 aqui. S de 4. O que seria o S de 4 para esse algoritmo aqui? O n é igual a 1? Não, não é 1. Se não é 1, o que o S de 4 faz? O S de 4 vai fazer
antes de retornar, antes de sair do código, eu vou ter uma chamada, né? Eu vou ter a chamada aqui que vai ser o seguinte, aqui dentro, deixa eu apagar isso aqui, que eu não quero usar recursividade, eu quero usar programação. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar o quê? Eu vou retornar 2 vezes S duas vezes S do anterior, 2 vezes o S de 3. E aí, o que o processador faz? O que o compilador faz? Olha, eu não tenho S de 3, então segura aqui um minutinho que eu já vou calcular o S de 3. Então, ele vem aqui e calcula o S de 3. Tá? Esse aqui é o teste de mesa. O 3 é igual a 1? Ah, não é igual a 1. Então, o que eu vou retornar? Vou retornar 2 vezes S de 2. Olha, eu não tenho S de 2. Espera aqui um minutinho que eu já calculo. S de 2 não é igual a 1. Então, retorna S de 1. Só um minutinho que eu já calculo. S de 1. Ah, o S de 1 é igual a 1. Então, ele calcula e volta para cá para terminar o cálculo desse aqui. Então, isso aqui vai ser igual a 2. Não é 2, tá errado, é 2. Perdão. 2. 2 vezes 2, 4. Opa, calculei, volta para cá. Então, vou ter 2 vezes 4, que é igual a 8. Calculei, volta para cá. 2 vezes 8, que é igual a 16. E aí ele retorna 16. Ok ou não? Isso aqui é um testezinho de mesa. Teste de... É um exemplo de pilha de execução de uma função recursiva. Eu vou parar aqui um minutinho e vou mostrar para vocês isso na prática. Tá? Eu separei aqui 2 funções usando Fibonacci. Estão enxergando? Dá para ler esse código que está aqui? Ah, eu consigo aumentar isso aqui. Aumentei a fonte aqui. Vocês conseguem ler o que está aí? Sim ou não? Sim. Sim. Aqui eu tenho essa linguagem aqui é C. Eu não sei se vocês já conhecem C, mas não vem ao caso, né? Linguagem de programação, vocês vão aprender ainda. Isso aqui é um padrão do C, que é uma biblioteca de entrada e saída, basicamente, para eu poder escrever na tela, usar algumas coisas. Criei uma função aqui de Fibonacci, certo? Fibonacci de N vai ser o quê? Se N for menor que 2, ou seja, se for 1 ou 0, eu retorno 1. Nesse caso aqui, eu fiz o Fibonacci começando do 0, em vez de começar do 1. Não tem problema, tá? Em vez de você ter caso base 1, 2, nesse exemplo aqui eu fiz o caso base 0, 1. Sem problema nenhum. Se não, eu vou retornar Fibonacci de um elemento a menos e Fibonacci do segundo elemento atrás. Então, aqui eu tenho uma função recursiva de Fibonacci, né? Então, essa função chama ela mesma 2 vezes, tudo bem? Para um elemento a menos. E aí eu quero agora, na função principal, calcular o Fibonacci de 44. Passo como parâmetro 44. Aqui, né, o N. Então, eu vou calcular o Fibonacci do 1, do 2, do 3, do 4, até o 44. Só para a gente ver como é que vai ficar. Então, eu quero escrever, essa função ela vai fazer o quê? Ela vai escrever a sequência de Fibonacci até o 44. Tudo bem? Essa é a função recursiva. A função iterativa, né, eu não tenho aqui a chamada da função recursiva. A função iterativa vai ser o quê? Eu estou definindo aqui uma variável inteira e os flutuantes auxiliares aqui, certo? Então, aqui eu vou começar do 1, não tem problema. F de 1 é 1. F de 2
é 1 também. Vou escrever 1 e 1. Fibonacci de 0 e Fibonacci de 1. E aí eu começo na mesma definição. Se for 2 ou maior do que 2, enquanto o i for 2 ou maior do que 2, até onde? Até o 49. Para ficar igual, eu vou botar aqui 40. Quanto que eu botei? 44. 44. Tá? Salvar aqui. 44. O que eu vou fazer? Eu calculo o próximo elemento, né? Quem que é o próximo elemento? Quem é o elemento 2? O elemento 2 é a soma do do 0 e do 1, que o f de 0 aqui eu chamei de 1, e a posição 1 eu chamei de f2. Tá? Calculo o próximo elemento, escrevo o próximo elemento da sequência e ando para frente. Né? F1 vai receber o F2 recebe o próximo. Isso recursivamente. E aí vamos fazer uns testes aqui para vocês entenderem essa pilha de execução, ver o tempo de execução disso aqui. Vamos lá. Deixa eu pensar. O que eu tenho que fazer? Primeiro, compilar. Então, tem que fazer Opa. Volta aqui. Salvei. Vem aqui no meu terminal. Para compilar o C, eu vou usar o GCC. Fibonacci iterativo, né? Vou gerar o executável, né? Compilando, compilei, e agora vocês conseguem ler esse meu terminal? Não. Não? Aqui dá pra Só tá um pouquinho pequeno. Dá para ler. Agora, esse terminal aqui é jóico, eu consigo até dar zoom nele. Melhorou um cadinho? Sim. Beleza. Melhorou. Então, compilei aqui, é um compilador chamado GCC do Linux, e agora eu vou executar Fibonacci iterativo. Vamos lá, Enter, e calculou. Repararam a velocidade disso? Por quê? Porque eu estou somando a sequência aqui, sequencial, estou somando... São somas. Somo dois números, imprimo. Somo dois números, imprimo. Então, estou somando 44 vezes dois números e fazendo duas atribuições aqui. Tudo bem ou não? Muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Agora, eu tenho a mesma coisa recursivo. Vou pegar aqui, vou compilar agora o recursivo, né? Menos O para gerar o executável do recursivo, compilei, e agora eu vou executar o recursivo. Repara que ele começou rápido e está ficando lento. Mais um pouquinho. E terminou. O que aconteceu aqui? Por que o recursivo foi mais rápido, foi mais lento do que o iterativo? Vamos tentar entender agora essa pilha de execução dessa recursividade aqui. Vou lá para o meu quadro branco para a gente tentar entender e vamos fazer o teste de mesa desse código. Deixa eu limpar isso aqui. Volto para a minha apresentação. Que eu já estou perdido nela aqui, que eu não sei nem onde... Cadê a função recursiva? Não, não é apresentação não, perdão. É o código-fonte. Código-fonte aqui de Fibonacci. Eu estou interessado aqui só na função de Fibonacci. Para jogar para o quadro. Está aqui a função de Fibonacci. Está aqui. Eu vou chamar de f para facilitar. Vamos supor que eu quero calcular f de 6, certo? Usando essa função, para calcular o f de 6, eu preciso chamar o f de 5, ele vai chamar, e o f de 4. Para calcular o f de 5, eu vou chamar o f do 4 e o f do 3, né? Aqui o 4 eu chamo f de 3 e f de 2.
F de 4, então, chama F de 3 e... Por que isso fez isso? Não era para fazer isso. F de 2. F de 3 chama F de 2 e F de 1. F de 2. F de 1. Pelo nosso código lá, isso aqui vai ser o F de 1 e o F de 0. Né? Esses caras aqui são respostas. Esse cara aqui vale 1, esse vale 1, esse vale 1. Esse aqui vai ser o F de 2, F de 1. F de 2 não. F de 1. Me perdi aqui. F de 1 e F... Eita, ficou feio esse. Quer dizer, tudo ficou feio, mas aqui ficou ilegível. F de 0. F de 1 é 1. F de 2 chama o F de 1. E o F de 0. De novo, F de 1 e F de 0. Reparem, F de 2, F de 1. Isso aqui é 1, embora não pareça. F de 1 e F de 0. Isso aqui vale 1, vale 1, 1, 1, 1. Aqui ele já retorna, né? 1, 1, 1. Olha o tanto de chamada de função para poder calcular o F de 6. Interessante, né? Então, é por isso que ele é mais lento. Né? Vou crescendo o valor aqui, essa árvore... Não expliquei o que é árvore ainda. Mas essa estrutura aqui vai crescendo. E aí eu tenho uma curiosidade interessante aqui, que é o seguinte. Olha que legal. F de 6 aparece uma vez. F de 5, uma vez. Está aqui, ó. F de 4 aparece uma, duas vezes. F de 3 aparece uma, duas, três vezes. F de 2 aparece uma, duas, três, quatro, 5 vezes. F de 1 aparece uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Aqui, ó, 8 vezes. E o F de 0, vocês vão contar aí, ele aparece 5 vezes. Olha que interessante. O número de chamadas do código de Fibonacci também dá uma sequência de Fibonacci. Nossa. Estamos completamente em choque no chat, professor. Então, assim, isso é meio surreal, assim, pelo menos para minha cabeça, isso é meio interessante, assim, né? Então, profe, que o F de 1 ali, no final, é igual que ele. Ah, perdão, aqui está errado, aqui é F de 0. O último elemento aqui é F de 0. F de 0 é igual a 5. É até o final, até o último de Fibonacci, depois eu volto um passo acima. Só conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, tem um termo que a gente vai estudar ainda mais na próxima semana, chamado complexidade de algoritmo. Isso vai fazer parte da vida de vocês para sempre. Complexidade de algoritmo. Que é basicamente o número de operações, é o tempo gasto num algoritmo. A complexidade de um algoritmo de Fibonacci também é uma sequência de Fibonacci. Então, isso é bem maluco, assim, de processar. Só uma curiosidade aí que eu acho que vale a pena para a gente entender. Então, algoritmos recursivos são ruins, professor, que são demorados. Não. Resposta é não. Os métodos de ordenação os mais eficientes são recursivos, que a gente vai estudar na próxima semana. Por exemplo, a gente vai estudar o merge sort, que é recursivo.
Deixa eu dar spoiler, não. Mas, basicamente, a resposta não é tão imediata. Não vamos tirar muitas conclusões imediatas assim, tá? Vamos voltar para a nossa apresentação original, né? Estamos aqui, já está acabando a nossa aulinha, até onde eu queria. Aí eu tenho escrever funções computacionais usando isso aqui. Funções recursivas, tá? Usando para definir isso aqui. É muito simples. Então, eu tenho entrada aqui o T de 1, perdão, é o T de N aqui. T de N, se N, não, é se N. Então, eu tenho se N igual a 1, retorna 1. Se não, retorna T de N menos 1 mais 3. Olha que interessante. Isso aqui é a fórmula matemática de recursividade. Isso aqui é um pseudocódigo de uma implementação. A fórmula matemática é muito próximo do pseudocódigo. Tá? É muito próximo para a implementação recursiva. Então, isso facilita muito a nossa vida para a implementação. Aqui tem um exercício que seria fazer a função recursiva da sequência de Fibonacci. Como a gente já fez aqui, já mostrei, não vou nem me esforçar nisso aqui não. Tá feito aí, só voltar o vídeo depois. Tá? Aqui seria a definição recursiva. Então, eu tenho uma função aqui que é a função de produto, calcular m vezes n, a definição matemática recursiva. Como é que seria se eu fosse implementar uma função computacional que calculasse o produto de dois números, usando recursivamente? Então, função produto, 2 parâmetros de entrada, mn. Se o n for 1, retorna m, porque m vezes 1 é o próprio m. Se o n não for 1, eu faço o quê? Retorno o produto diminuindo o n e somo aqui. No final, você vai ter o seguinte. No final, você vai reparar que isso aqui vai ter m mais m mais m mais m. Isso aqui quantas vezes? N vezes. Que é igual a n vezes m. Tarefinha para casa, fazer o teste de mesa disso aqui. Tá ok? Simples. Deixa eu ver as horas. Deu o nosso horário, nosso combinado é até às 11. Aqui tem um algoritmo de ordenação recursivo, usando a estratégia de seleção. Vou falar na próxima aula. Aqui tem um link do Wikipedia. Não sei se existe mais, tem um tempo que eu já olhei isso aqui, mostrando como é que funciona o algoritmo de seleção. Próxima aula a gente mostra. Tá? Um algoritmo de busca chamado busca binária, que é extremamente eficiente, mas ele tem algumas características interessantes. A gente vai falar na próxima aula. E aí, a próxima aula, a gente começa a fazer uma coisa que seria a parte interessante dessa, que é a parte mais importante desse conteúdo, que é obter a fórmula fechada de uma sequência de Fibonacci. De Fibonacci não, desculpa. De uma sequência recursiva. Tá? Isso aqui é o nosso início do que a gente chama de análise de algoritmo, que a gente vai se aprofundar mais para frente. Então, vou deixar para fazer isso com mais fôlego amanhã, que a gente vai falar desses dois algoritmos que são bem importantes. É possível que você já tenham implementado, inclusive, esse algoritmo, um desses dois, ou os dois, que é ordenação por seleção e o busca binária. Aí a gente vai falar deles e vai falar dessa fórmula fechada. O que ela significa computacionalmente, qual a importância dela, qual a importância de conhecer isso aí recursivamente dentro da computação. Tá ok? Próxima aula a gente continua. Deixa eu descartar esses meus rabiscos. Professor, até quando o senhor vai deixar a atividade 2 aberta?
Não, ela está aberta para vocês olharem, né? Voltando aqui na nossa apresentação, ela está aberta para vocês olharem e fazerem. Deixa salvo no computador. Digita lá e salva no computador. Quando terminar a segunda etapa de matrícula, eu vou conversar com os alunos que se matricularam, né, os novos, e aí eu abro um período para vocês enviarem. Pode ser 24 horas, 2 dias, 3 dias, isso não é... Aí a ideia é só enviar, a ideia é que vocês já vão fazendo. Tanto que a atividade da terceira semana, ela está aberta, mas como eu já disse, ela... Peraí, deixa eu ver o que é isso aqui. Se eu posso mostrar isso aqui. Ah, tá. Não. Não é isso, não. Deixa eu... Vou fazer uma coisa. Então, estava dizendo... Deixa eu tirar isso aqui. Estava dizendo, a atividade está aberta, tá ok? Para vocês ir fazendo. Aí depois eu vou dizer para vocês quando que vocês vão enviar. Professor. Tudo bem? Pode falar. É porque vai ser depois da segunda etapa de matrícula. É porque eu senti muita falta do senhor não fazer a correção da atividade abreviativa 2, porque eu não senti progresso nenhum fazendo ela, eu senti muita dificuldade. Não, acho que eu não consegui o objetivo dela, entendeu? Aí, porque se tivesse uma prova, tipo, com o conteúdo da semana 1, da semana 2, que foi, sendo semana 2 o segundo princípio indutivo, né? Semana 1 é indução, primeiro e segundo princípio. Sim. Semana 2 é prova de correção de algoritmo. Sim, eu confundi aqui. Se tivesse uma prova envolvendo correção de algoritmo, eu tiraria 0. Eu não senti um desenvolvimento bom nessa segunda semana, não, professor. Tá, vamos fazer o seguinte. Então, eu estou aberta a segunda semana aqui. O ideal é você dar uma olhada nos vídeos postados, tá? Dá uma olhada nas notas de aula, os exercícios resolvidos, tem alguns PDFs, às vezes o vídeo nem ajuda muito. Inclusive tem um vídeo que está gravado, está muito baixo, mais de um vídeo gravado muito baixo, que eu tenho que regravar, ainda não tive tempo de regravar, se Deus quiser, esse vai ser o nosso último semestre nessa situação de distância. Dá uma olhada nas notas de aula, tá? Dá uma olhada no capítulo do livro, que está lá postado, importantíssimo. E aí, lá no capítulo do livro, você vai olhar, ler os exemplos, né? Que aí está explicando os exemplos mesmo, certo? Pegar os exemplos do livro e dar uma lida nos exemplos do livro. Na verdade, só tem um exemplo inteiro, né? Que é o exemplo 26 do livro. O exemplo 26 do livro, ele está explicando tudo lá. Você dá uma olhada nas minhas notas de aula, e aí, amanhã eu faço mais um exercício para tentar esclarecer. Ok ou não? Beleza. Eu acho que a sua dúvida, você não precisa se preocupar, que com certeza é de outros alunos também. Esse conteúdo, efetivamente, não é fácil, tá? A computação, vocês devem saber, ela nasceu da matemática, né? Ela nasceu da matemática, inclusive os primeiros cursos de computação eram ciência da computação, e não existia graduados em computação, porque não existia o curso. Se chamava matemática computacional. Então, essa parte de demonstração, que é oriunda lá, que é proveniente do curso de matemática, não é trivial mesmo, não. Mas é parte fundamental do curso, né? De um curso superior de computação. E tem uma curiosidade, né? Muito interessante. O papa da computação é um cara chamado Donald Knuth. O ajudante dele, vamos dizer, quando ele tinha dúvida, ele consultava um cara chamado Dijkstra.
E o Dijkstra tem um algoritmo muito famoso em teoria de grafos, que a gente vai estudar ele mais para frente, nessa disciplina. E diz a lenda que o Dijkstra nunca implementou o algoritmo dele para testar. E aí, quando questionavam sobre isso, ele falava assim, não, eu já provei que o algoritmo está certo, eu não preciso implementar. Então, você tem ideia da importância que é uma prova de correção. Então, matematicamente, o algoritmo é uma propriedade a ser provada, é um teorema a ser provado, tá? Então, essa é a ideia aí. Leandro. Oi, fala, Juliana. Não, eu compartilho com o sentimento do Álvaro nesse sentido também. Essa última matéria tá meio complicada. Fui até tentar resolver os exercícios, praticamente todos eu tive dúvida. E eu queria ver com você a possibilidade de marcar uma aula extra para resolver exercício. Né? Não sei se a turma pode ou você pode, porque eu fui tentar procurar o conteúdo também, vídeos na internet, mas não tem muita coisa relacionada a isso. Tem não. E às vezes só lendo, né, fica complicado a gente entender. Exatamente, essa parte de correção de algoritmo aí da última semana não foi... Infelizmente, a gente não sentiu a mesma produtividade da parte de indução, infelizmente. Vamos lá. A gente está aqui para... Vou dar uma calma no coração de vocês. A gente passou pela 2.3 semana passada, que vocês estão com dúvida. A gente está vendo recursividade. Estou vendo a parte mais simples de recursividade, que é chamada de recursividade de... O que é recursividade? Recursividade de primeira ordem. As duas próximas semanas são basicamente recursividade e prova de correção de algoritmo, certo? As 2 semanas seguintes são só revisão e correção de exercício. Ok? Então a gente tem bastante tempo até a prova para poder estudar essa 2.3 aqui. Observa que basicamente as 2 próximas semanas são para falar de correção de algoritmo e recursividade. Então, a prova está para 1º de julho. Então, a gente tem mais de um mês e uma semana, mais ou menos, aproximadamente, que a gente vai falar só disso. Então, quem ainda está com dúvida na 2.3, acalma o coração, segue estudando, confia em mim, segue estudando que a gente vai chegar lá. Ok ou não? Ok, valeu, professor. Então, tá marcado. Semana que vem é feriado, terça, quinta e sexta. Eu não tenho a gente não vai ter esse encontro presencial. Então, a gente considera a semana, óbvio, porque a semana só por acaso coincidiu do feriado, ser em cima da nossa aula, do nosso encontro presencial. Então, eu marquei aqui como assíncrona. E aí, eu vou revisar os vídeos dessa semana 2.5, desse conteúdo, e se tiver baixo o áudio, eu regravo o vídeo para vocês assistirem o vídeo e lerem o conteúdo nessa semana. Certo? E aí, na semana seguinte, a gente explica e tira dúvida. Certo. Eu acharia interessante, porque nas aulas do senhor, o senhor geralmente faz 2 exercícios, né? Mais ou menos. E não que isso não seja suficiente. Tipo, por exemplo, na primeira semana isso foi. Só que na sessão 2.3, especificamente, eu acharia interessante o senhor fazer mais alguns exercícios resolvidos, tipo, em dificuldades um pouco maiores, né, mais diferenciados, que acho que seria um pouco mais produtivo, sei lá, uns 4, 5 exercícios resolvidos. Faremos, pode ter certeza. Tempo a gente vai ter. Tipo, gravado, assim, tipo, vídeo aula, assim. Sim, grave e posto. Tá joia? Faremos, pode ficar tranquilo. O senhor tinha mandado um e-mail falando que a gente não tinha entregue nenhuma atividade, não viu o começo da aula. O senhor conseguiu ver se tinha ou a gente vai ter que entregar a primeira de novo, da primeira semana? Então, Fernando, eu falei no começo o seguinte, foi uma falha do sistema, tá? Realmente, vou para vocês falarem que eu não tô... Vocês estão vendo minha tela, não estão? Sim. Sim? Aqui, ó. Primeira semana, tarefa avaliativa. Ué, voltou? Tinha que ter tirado o print, não é possível. Tinha que ter tirado um print. Você mandou o e-mail, eu até olhei lá no meu e ainda estava lá enviado. Não, tava 0 aqui. Tava 0 enviados. 0 enviados.
sem brincadeira. Coisas do Ava. Deixa eu ver o segundo. Também tem enviado. Então, vou fazer o seguinte, eu vou abrir a terceira semana, tá aqui, ignora aquele e-mail, tá aqui. E vou abrir a terceira semana para vocês entregarem até terça-feira da semana que vem, que eu tinha colocado para entregar até ontem, justamente para esperar a segunda etapa de matrícula. De repente eu faço isso, eu espero a segunda etapa de matrícula e abro para enviar depois. O exercício está aqui, vocês fazem, salvam no computador e depois envia. E aí a gente abre depois. Ok ou não? Ok. Maluquice, eu tenho que tirar um print, porque senão o pessoal começa a achar que a gente é doido. Pessoal, então acho que é isso. Se ninguém tiver mais dúvidas, mais questionamentos, a gente encerra por hoje. Até amanhã. Beleza. Valeu, professor. Até amanhã. Boa semana. Falou, até amanhã, pessoal. Vocês querem que posta também o chat? Acho que não precisa não, né? Chat não precisa não. Não precisa. Beleza, então.